A aula de hoje é sobre casamento de modelo ou template matching. Casamento de modelo ou casamento de padrão, casamento de máscara, né? Ou template matching em inglês é uma técnica usada para achar as instâncias de um modelo que, esse modelo, por exemplo, dentro de uma imagem a ser analisada A. Vamos chamar a imagem onde vai ser feita a busca do modelo de imagem a ser analisada. A figura 1, esta figura ilustra a aplicação desta técnica. Procurando esse modelo nesta imagem, achou o modelo, a instância, ocorrência do modelo aqui, né? Tá. Casamento de modelo tradicionalmente utiliza filtro linear. Utiliza filtro linear porque filtro linear possui uma série de propriedades interessantes que faz com que as pessoas acabem usando filtro linear. A primeira propriedade é que, usando filtro linear, é possível acelerar o casamento de modelo, né, usando transformada de Fourier. Então, utiliza filtro linear porque nós vimos que filtro linear, principalmente usando quando o modelo é grande, quando o núcleo é grande, ele pode ser acelerada usando transformada de Fourier, que a maioria dos outros filtros não tem como acelerar o cálculo de filtro, né? De um modo geral, não tem como acelerar o cálculo de filtro. Agora, filtro linear tem como acelerar, né, usando transformada de Fourier. A aceleração é significativa, principalmente quando o tamanho do modelo começa a ficar grande, tá? Segunda propriedade interessante é que é possível obter invariância a brilho. Repare que aqui o modelo, né, na figura, o modelo aparece com outra tonalidade, né? Aparece mais menos nítida, não aparece com essa nitidez, né? Mas mesmo assim é possível localizar o modelo. Fazendo alguma alteração no filtro linear, a gente consegue obter invariância a brilho e também a contraste, tá? E por fim, é possível especificar aqui no modelo que alguns pixels aí não interessa o valor que aparece aqui na instância. Por exemplo, nesse exemplo, a gente escreve um número dentro da placa. Aqui é possível, usando filtro linear, é possível especificar que a parte central aqui da placa não interessa, pode ter preto ou branco que a gente quer detectar do mesmo jeito. Para entender como é que o casamento de modelo funciona usando filtro linear, vamos considerar um caso binário unidimensional. Tá? São dados dois vetores. Esse é dado o vetor A, né, onde vamos procurar o modelo, e é dado um outro vetor Q, né, que é o modelo que queremos buscar dentro de A. Tá? Esse modelo, o Q, aparece duas vezes dentro de A. O Q é 0, 1, 1, aparece aqui, né, uma vez, e aparece outra vez aqui. Tá? E queremos achar Q dentro de A. Então, a primeira ideia, né, de aplicar filtro linear, né, seria aplicar filtro linear usando o Q como peso, né? Aí, se você aplica filtro 2D, né, aplique na imagem A, aqui no caso é vetor, né, o modelo Q, né? Aí resultando P, aí nós obtemos esse P aqui, tá? Esse border replicate vocês sabem que é só para indicar que fora do vetor aqui tá preenchido com o dígito mais próximo aqui. Então vai considerar que está fora do vetor A, domínio do vetor A, vai estar preenchido tudo com zero, tá? Aí calculando esse filtro 2D, o que nós obtemos é esta saída aqui, né? Que ele até localizou as duas ocorrências de 0, 1, 1. Aqui tem 0, 1 aqui, né? Ele
apareceu um pico aqui verde, né? Aqui tem um outro 0,11, né? 0,11, apareceu um outro pico com valor alto 2 aqui, tá? Só que apareceu esse outro um valor 2 no lugar que não tem nada a ver. Aqui é 1, apareceu o pico 2, tá? Esse aqui seria um falso positivo, né? Por que que aparece esse falso positivo? Aí vocês lembrem que aplicar filtro linear, né? Na verdade a gente está calculando o produto escalar, né? Então aí você calcula produto escalar entre 0,11 e 0,11 dá 2, certo? Agora, se você aplicar filtro produto escalar entre vetor 0,11 e 1,11, também a saída também vai dar 2, porque primeiro elemento aqui, o peso é 0. Então, o primeiro elemento no vetor a ser procurado aqui, se esse elemento é 1 ou 0, o resultado vai dar 2. Sempre vai dar 2, independentemente do valor do primeiro elemento do vetor dentro de A, certo? Como podemos detectar corretamente as ocorrências de Q em A? O que a gente tem que fazer para detectar Q dentro de A sem ter esse falso positivo, né? Então, aqui, bom, vocês podem pensar um pouquinho, mas já vou dar a solução. A solução é subtrair a média de Q, a média do vetor Q é 2/3, né? É 2 dividido por 3 elementos, então dá 2/3, tá? Que dá 0,67, né? Vamos subtrair 0,67 de cada um dos elementos do Q. Aí nós obtemos aqui, ó, 0 menos 0,67 dá menos 0,67. Aqui 1 menos 0,67 dá 0,33. O 1 menos 0,67 dá 0,33. Eu fiz uma função que chamei de descer-o-eject, que elimina o valor médio do vetor, né? Subtrai o valor médio do vetor de cada um dos elementos do vetor, tá? O pessoal costuma chamar essa operação de subtrair a média de correção de média. Aí, então, agora, depois de eliminar o valor médio, depois de fazer descer o eject, podemos calcular filtro 2D novamente. Vamos calcular filtro 2D entre o vetor de entrada A, né, vetor original, né, e o vetor buscando Q2, né, que é o vetor, o modelo com correção de média, tá? Aí nós obtemos esta saída P2 aqui, tá? Os maiores valores desse vetor estão indicados aqui em verde, 0,7 aqui e outro 0,7 aqui. Os dois valores indicam corretamente as duas ocorrências do 0,11 dentro do vetor A, tá? E onde aparecia um falso positivo, que aparecia aqui, né? Agora virou 0, tá? Então aí ficou baixinho, tá? Então dessa vez o filtro conseguiu detectar corretamente as duas ocorrências e somente as duas ocorrências de 0,11 dentro do vetor A, gerando os maiores valores, né, na saída apenas nessas posições. Esta operação que obtivemos, né, eliminando nível de cinza médio ou fazendo correção de média, é invariante a brilho, no sentido de que se a gente somar uma constante no vetor de entrada A, nós vamos continuar obtendo a mesma saída, tá? Por exemplo, nós vamos pegar o vetor de entrada A e somar 10 em todos os elementos. Então, aqui o vetor original A, né? Onde era 0 vira 10, onde era 1 vira 11, tá? Aí obtivemos esse vetor A3 aqui, tá? Se a gente mandar calcular filtro 2D nesse vetor A3, que foi obtido somando 10 na imagem de entrada, no vetor de entrada, usando o peso Q2,
que é o peso obtido fazendo correção de média do modelo, né? Aí nós obtemos esse P3, né? Que é igualzinho a P2, que a gente tinha obtido aplicando o filtro no vetor original A. O único defeito deste método que nós que acabamos de inventar, né? Não, bom, esse aqui é conhecido, né? Nós não fomos nós que inventamos, mas que foi explicado. O único defeito desse método é que os casamentos perfeitos estão dando correlação 0,7. A gente gostaria de obter um valor redondo para saber que o casamento é perfeito, né? Se a gente obriga que, que a soma absoluta, né, de todos os elementos do modelo dê exatamente 2, aí a saída vai estar limitada. Se a entrada vai de 0 a 1, né, se o vetor de entrada, os valores vão de 0 a 1, o vetor de saída vai ir de menos 1 a mais 1, exatamente, tá? Então, aí eu fiz uma função chamada soma absoluta 2, né? Que ele multiplica esse Q2 aqui por uma constante, de forma que a soma absoluta de todos os elementos dê 2. Ó, então, aqui, se você faz descer o eject, faz correção de média, né? Elimina valor médio, né? E depois aplica a soma absoluta 2. A saída é esse vetor Q4, né? Que se você calcular média dá zero, né? E se você calcular soma absoluta, a soma em módulo dá exatamente 2, tá? Se a gente aplicar o filtro 2D, né, na imagem, no vetor original, usando os pesos Q4, né, que foi obtido depois, fazendo descer o eject e soma absoluta 2, né? Aí a vetor de saída, né, dá os locais de ocorrências do 0, 1, 1 dão exatamente mais 1, tá? Esses dois locais, né? A saída deu exatamente 1, né? Indicando que nós temos casamento perfeito, tá? Aqui nós também temos dois valores menos 1. O que indica valor menos 1? Valor menos 1 indica o casamento todos os bits estão errados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui na terceira posição deu menos 1, aqui porque a entrada aqui, 100, tem todos os bits invertidos em relação ao padrão, modelo que você está procurando. O último bit, última saída deu menos 1, né? Porque aqui tem 100, aqui fora estamos considerando que tem 0, né? 100 tem todos os bits invertidos em relação ao modelo que estamos buscando, que isso é correlação negativa, né? Então, aqui, então, na biblioteca, né, nós temos a função descer o eject, que subtrai a média de Q de cada um dos pixels de Q, tá? Isso faz correção de média, né? Isso faz correção de média. E nós temos a função soma absoluta 2, que divide todos os pixels de B pela somatória dos valores absolutos de B, dividido por 2. Aí faz com que a soma absoluta de todos os elementos do vetor resultante dê exatamente 2. Aqui nós temos o programa que testa as ideias que foram expostas em cima. Então, aqui, se vocês rodam esse programa executa as tarefas que foi explicado lá em cima, tá? E mostra a saída, tá? Aqui eu tenho um exercício, aí estou dando um outro modelo, né? Para buscar num outro vetor. Então, vocês modifiquem aí, né, aqui, né? E faça programa que faz buscar esse modelo dentro desse vetor.